Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal do Casal Convida. Mas antes da gente começar, eu quero pedir pra você deixar o seu like nesse vídeo, porque assim ajuda muito a gente, que o YouTube entende que esse conteúdo é relevante. Se inscreve no canal aí também, né? Se inscreve no canal, curte, compartilha, vai cair o seu chegar as notificações. Se pode pá, faz aquilo ali, aquilo lá. E hoje a gente tem uma convidada que é influeira, uma jovem, para falar um pouco da experiência dela aí com Deus. Seja bem-vinda, Bia. Se apresente. Me apresentar. Meu nome é Beatriz, eu tenho 23 anos. Cara, não sei o que eu tenho que falar de mim. Fala aí, cara. Sou formada em TI, tenho técnica mecatrônica, trabalho nessa área. Hoje eu sou software engineer, faço parte da igreja da Poema, do Ministério Influa. Bia, fala pra mim, hoje você tá com 22 anos, né? 23. 23 anos. Quando que sua família já é cristã? Como que foi essa pegada sua, assim, Você já nasceu no berço cristão, se converteu? Você é nova, né? Normalmente essa idade a molecada tá moendo pra rua, né? Igual o Duck, hein? Cara dele que moeu no carnaval. Então, Bia, voltando aqui, sua família, pai e mãe já era cristã? Como é que foi essa entrada sua, assim, pro cristianismo? Cara, convertida não é desde sempre, né? Um processo, a conversão, né? Mas desde que eu me entendo por gente, eu cresci dentro da igreja e tudo mais, mas conhecer Jesus é muito recente. Eu fui batizada na igreja católica, meu pai vem de uma família extremamente católica, então todos os filhos foram batizados e tudo mais, mas assim, eu e meus irmãos, né, a gente é em 4, a conversão é um processo, né, então meu contato com Jesus, relacionamento é muito recente, mas assim, desde que eu me entendo por gente, eu tô dentro da igreja, eu cresci dentro da igreja, meus pais, a minha mãe se converteu, a gente era bem novinho. Mãe que foi a primeira pro cristianismo? Minha mãe primeiro se converteu. Meu pai era bem resistente nessa. Mas, cara, a sabedoria é a chave de tudo, né? Então, Minha mãe foi uma mulher sábia. Ela esperou o tempo certo. Eles se batizaram no mesmo dia e tudo mais. Cara. Aceitaram Jesus no mesmo dia. É uma história, assim, muito bonita. Então, desde que eu me entendo por gente, eu tô dentro da igreja, né? Porque com 2 aninhos, o que você lembra, né? Sim. Até antes disso, né? Então, sempre estive dentro da igreja, com os meus irmãos, a gente era bem, bem firme mesmo. Então, todas as minhas lembranças de infância é relacionada à igreja, com amigos de igreja e tudo mais. Então, assim, eu sempre tive essa relação muito perto. Nunca tive a curiosidade de outras religiões e tudo mais. Eu acho que eu sempre tive essa convicção dentro de mim por conta dos meus pais, né? Da forma que eles me ensinaram. Não era uma imposição, não era tipo, vocês têm que ser evangélicos, mas eles sempre instruíram a gente, né? O porquê daquilo. Eu acho que isso é o fundamental, né? Não impor, mas ensinar. E principalmente questão do jovem, né? O jovem, tudo que você impõe, ele faz 2 vezes mais. Sim. É o efeito contrário, né? Então, e hoje a gente percebe, né, que a conversão mesmo, ela não tem que ser imposta, né? Exato. Ela tem que ser sentida, na verdade, né? Tem que ser uma opção da pessoa. Porque Deus, ele já fez o livre-arbítrio que é para ser usado, né? Cada um vai para o caminho que quiser ir, né? E hoje a gente vê que até a religião, né, até o jeito nosso hoje é diferente. Eu falo pro pessoal, sempre falo aqui no programa, que antigamente você pegava os cristãos ali mais antigos, né? Falo da minha época, quando eu era jovem. A pessoa não te apresentava a igreja, a pessoa queria te empurrar, te laçar e jogar dentro da igreja e te impor as situações que você tinha que fazer e você tinha que se adaptar àquilo ali. Uhum. Então era muito diferente, né? E do intuito que a gente quis trazer você aqui, porque a Poema tem uma pegada muito diferente com os jovens, né, cara? É uma pegada muito diferente. E eu nunca tinha visto o ministério igual assim o Influa, cara. Jovem que ama ir pra igreja
Não, é absurdo, cara, é absurdo. E Curte tipo assim, demais. você vê, a pandemia parou, Queima mesmo. todos nossa. os ministérios da igreja parou, o Influa já voltou bombando com Vocês são muito retiro. unidos, né? Sim. É muito legal. Eu acho que daí. isso é identidade mesmo, né? A identidade da Poema é isso, né? A família espiritual. Por mais que eu tenha crescido numa igreja, eu não tinha presenciado isso também. Foi uma das chaves que virou dentro da minha vida, foi isso. Foi um processo demorado, né? Eu chego em 2017 na Poema, mas que eu começo a ter relacionamento com pessoas, que é o que a Poema vive, Sim. foi em 2019. Então, assim... 2 anos. Você Foi. começar a se envolver ali. Foi. Nessa fase era só culto, domingo e voltar embora. Era só culto, literalmente. Eu saí um pouco ferida da outra igreja que eu era. E isso fez eu fazer uma oração, né? Que era, Jesus, eu vou pra igreja, beleza. Mas eu não quero fazer nada. Porque na outra igreja eu era muito ativa. Eu fazia parte do louvor, eu gostava de ficar na porta. Assim, eu tava em tudo, na verdade. Onde você podia se enfiar, você ia. Sim, cantava bem? Não, mas estava lá no grupo de jovens. Então, assim, eu sempre fui dessa, sabe? Mas aí eu saí ferida com a igreja. Só que quando você não tem a revelação de quem Jesus é, você, cara, por isso que muitas pessoas hoje são feridas com a igreja, né? Sim. Porque miram no homem e não miram em Jesus, cara. Tipo, qualquer igreja vai ter defeito e tudo mais. Hoje eu entendo isso. É controlado por ser humano, né? A gente a gente erra, a gente peca. A gente não é diferente das pessoas, né? Então é um lugar que é controlado pelo ser humano. Então vai ter, né? Não vai agradar todo mundo. É que nem casamento. Você faz um casamento lindo, você convida 600 pessoas. Vai sair 10%. Falando mal do seu casamento, você pode fazer o melhor casamento do mundo. Sim, sim. Então é igual, cara. Não tem muito fora disso daí, né? Sim. Mas aí foi a partir do momento que eu comecei a estar com pessoas que eu comecei a ver que eu precisava mudar e que o que eu tinha construído na minha ideia de igreja, de família espiritual, não era nada daquilo, né? Então você precisa ter literalmente a revelação do Espírito Santo do que é uma família espiritual, sabe? Então foi um aprendizado mesmo, assim, de aprender a caminhar junto. Quando eu cheguei na Poema era muito conflitante, tipo, GC só de menina. Eu vim de um lugar onde era todo mundo junto, misturado e tudo mais. E era muito bom, assim. Os retiros, a gente tinha... Todo carnaval a gente tinha retiro, tava todo mundo junto, era família. Só que não uma família espiritual, sabe? Tipo, amigos. Cara, a gente tem um monte de amigos, sabe? Mas a gente não tinha aquele de... Cara, hoje eu não tô legal, ora por mim. Cara, eu nunca fiz isso. Então, assim, foi um processo de mudança de mentalidade mesmo. Até dentro da minha casa, meus pais também não entendiam muito por que sair da igreja e tudo mais. Então foi uma metanoia que precisou começar em mim para também frutificar dentro da minha casa, né? E cara, por que os jovens são tão unidos, né? Porque é a identidade da igreja, né? Então você escorre isso. Família espiritual, cara, não caminhar sozinho. Ter amigos, não caminhar sozinhos. E não é só uma amizade, cara, vamos ali comer um lanche? Não. É uma amizade de, cara, hoje eu não tô legal, ora por mim. Valeu. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Curte, compartilha no canal. Todo mês só se inscreve no canal, pra mim tá fácil. Canal. Galera, se você tá gostando, curte, comenta, compartilha. E se inscreve no canal aí. Não, e é até uma revelação de uma busca mesmo, né? Um dos exemplos que eu dou é, cara, cresci na igreja evangélica, mas eu não sabia o que era Mateus 6,6. Eu não sabia que era entrar no meu quarto e eu buscar Jesus. Pra mim, eu estar dentro de uma igreja, ouvir o pastor falar, meus líderes, cara, eu tava sendo alimentado, era isso, sabe? Mas quando você entende que é você que tem que buscar, sabe? Você só vai salvação receber. Individual, né? Você tem essa porta aberta direto, né? Sim. Não, a salvação individual eu até entendia. Tipo assim, cara, não é minha mãe que vai me levar pro céu. Oi, Sim. Cris. Eu vou falar pra você que eu já tô sentindo o cheiro. Baby Tá beef, bom, baby hein? quê? Oh, delícia. delícia. Show Já de que eu bola. trago, Tá tá? bom, Cris. Tá bom. Obrigado. Cris. Então, eu cresci ouvindo minha mãe falando, não, salvação é individual, nem eu e seu pai que somos um, a gente vai pro céu, tipo, por conta um do outro, é cada um por si e tudo mais. Só que, cara, eu não tinha revelação disso. Então, tinha um quartinho, né? Não tinha. Então, assim, foi um processo de, cara, muito Jesus me quebrar mesmo, porque me perguntaram, né, você sabe o que é discipulado? Eu falei, o que é? Você confessar um lugar, um ambiente seguro e tudo mais, e me explicaram o que era aquilo. Eu olhei e falei assim, eu faço isso com a minha mãe.
Só que, cara, não era isso, sabe? Era você ter um relacionamento com uma pessoa que ela vai ser uma autoridade, seus pais são autoridade na sua vida, Mas é outro uma tipo de autoridade autoridade, diferente, né? É sim. uma autoridade com visão de fora, né? Não, e uma autoridade espiritual, uma autoridade daquilo que eu vivo, né? Meus pais não frequentam a Poema, eles acreditam em Deus e tudo mais, graças a Deus firmados na igreja, mas assim, não é a mesma cultura que a nossa, sabe? Então assim, é diferente, né? Então até o entendimento deles do porquê do discipulado levou um tempinho e tudo mais. Então, cara, foi nas pequenas coisas que Jesus foi me modificando, sabe? E, cara, isso afeta em tudo, né? Porque hoje eu estar aqui realmente é uma dessas coisas. Porque, cara, eu era uma crente anônima, literalmente, sabe? Entrava e saía, ninguém me via. E eu preferia, assim, sabe? Mas, cara, Jesus, ele nos chama pro relacionamento, né? O exemplo de Jesus é isso, né? Jesus tinha a multidão que seguia ele, mas os próximos eram os 12. E ainda tinha os discípulos mais chegados, né? Então, assim, João dos 12... era queridinho. Dos 12, 3, cara, era chegado os mais mesmo próximos dele. dele. Então, Seria assim, amigos deles, vamos dizer assim, né? Exato. Os amigos dele, né? Exatamente. Então, Jesus é o nosso espelho, né? Então, se você olhar Jesus, ele não caminhava sozinho. Ele foi pro deserto sozinho, cara, estações. Mas foi a experiência que ele precisava. Era uma experiência dele. Só que, cara, ele não caminhou sozinho. Era uma fase que ele tinha que passar aquela fase, o propósito dele ali no momento, né? Não tinha como ele levar ninguém ali, né? E, cara, até esses dias atrás, assim, conversando de coisas que Jesus faz, né? Até me falaram isso, né? B, você tá diferente, hoje eu vejo você se relacionando com pessoas e tudo mais, porque eu tinha muita dificuldade de me abrir. Eu de falar, também. cara, essa é a Beatriz, sabe? Tipo, eu sempre quis, mano, eu sou fortona, aguento tudo, te ajudo. Sozinha, eu me viro sozinha. Sim, se você precisar, eu tô aqui, mas, tipo, eu demonstrar minha vulnerabilidade... Então, assim, cara, é um processo mesmo de Jesus, sabe? Então, desde 2019, 2020 ali, cara, hoje, 2023, colhendo frutos daquilo que eu já venho plantando lá atrás, pessoas semeando. Cara, meus líderes tiveram muita paciência comigo. Eu acho que não teria essa paciência comigo. Mas é aquilo, né? A semente é lançada e ela, cara, demora pra germinar, né? Sim. Mas ela germina alguma hora. E o legal é que, tipo assim, hoje com o suporte que a gente tem, né, as pessoas que nos discipula, os líderes que a gente tem próximo, eles derramam muito isso na gente, né? Então é o que eu sempre falo. A pessoa se converte não pelas imposições, mas pelas atitudes que a gente mostra para ela. Com certeza. Então você vê como que Jesus vem trabalhando, como vem moldando, né? Sim. Isso que é o gostoso. E você, como jovem, o que eu queria que você passasse assim pro pessoal? Essa visão que os jovens têm hoje de igreja. Porque hoje, eu não vou chutar números, mas eu sei que é uma minoria de jovens que estão dentro da igreja. A maioria está no mundo aí curtindo. Acham que a igreja é chata, que você não se diverte. Não conheceu a igreja certa. Então, você não se diverte na igreja. Eu queria que você passasse essa experiência sua, interna ali mesmo, do que a Poema serve para os jovens, né? Porque a Mirella é doida pra ir Nossa, meu sonho ir no negócio do Influ. Falo pra ele, Aí, nossa, ó, sábado é a oportunidade. Aí, amor. Eu vou lá, cara. Levar o Bruninho já me chamou várias vezes. 7h30. Aí, ó. Eu Pronto. vou. Então, o que acontece? E a gente vê tudo Na que baladinha. acontece no Influa, eu acho muito legal. Eu queria que você passasse essa estrutura, né? Como que a Poema funciona nesse suporte com os jovens, né? Porque muitas jovens têm, vamos fazer o que na igreja? Igreja, negócio chato. E a gente vê, a gente que não conhece muito Influa, só vê, a gente vê que é um negócio muito da hora. Ai, Fala galera, tá curtindo o episódio de hoje? Então aproveita e segue nossos patrocinadores. esse canal só acontece graças a eles. BBQ Boutique de Carnes, Maria Vegas, Delícias Veganas. Alpha Sport Streetwear, Ramo de Oliveira, Culinária Saudável.
Ecoville Taubaté Produtos de Limpezas. E a JF7, consultoria em transporte. E aí, Bia, gostou do almoço? Nossa, uma delícia, meu Deus, gente, bem. Bom demais. Então, Bia, dá essa explanada aí pra nós, como que funciona hoje o Influa dentro da Proema. Cara, o Influa é uma extensão, né? É um dos ministérios da Poema, né? O objetivo do Influa é literalmente, né, ser uma influência, né? Acho que a gente vê muito hoje todo mundo sendo muito influenciado, né? Seja pela rede social, seja por convivência com alguém. É muita influência, é muita informação hoje, né? Só que influências negativas, né? E o Influa é literalmente o contrário, né? Você influenciar as pessoas que estão fora também, não ser uma influência dentro da igreja. Dentro da igreja é muito fácil, né? Você ser crente dentro da igreja, você acreditar em Deus dentro da igreja, você viver tudo que a gente falou aqui dentro da igreja é muito fácil, mas o difícil é você ser uma influência no mundo. Sim. Você tá numa faculdade e, cara, você ainda continuar falando de Jesus, muito mais do que falar, você demonstrar Jesus nas atitudes e tudo mais. Então, o Influa é literalmente isso, né? Ser uma influência, né? O Influa hoje ele é de 12 a 22 anos. É um ministério que pega a galera lá do Poeminhas, né? Que são as crianças. Já sai do Poeminha. E faz essa transição, né? também. Vai cuidar dessa criança para ela se tornar um jovem. E, cara, ser esticada para o mundo adulto, né? Legal. Então, ter esse crescimento dentro da igreja, né? Não ser só, quando virou jovem vai para a igreja. Não, cara, é uma transição, né? Então, um ministério depende do outro, né? Então, a gente fala que o Influ é um dos braços da Poema, né? É o que eu tinha falado, né? É o viver em família, né? O Influ é isso. Quando você tá junto, cara, é muito mais fácil, né? Sim. Então, você vê pessoas lá de várias faixas etárias, um dentro de faculdade, outro no trabalho, outro que, sei lá, dentro de casa mesmo, tá sendo transformado e derramando na vida das famílias. Isso eu vi de perto, dentro do meu GC, isso. Só a menina era convertida. É isso que eu ia perguntar, se tinha uma história assim, Sim. tipo assim, a adolescente da casa aí, o pai, a mãe, não sei, ninguém sei, Cara, e de sim. repente puxar todo mundo. Sim. Tem uma ministração do Leandro que ele fala, não sei se agora foi do Leandro, mas uma ministração da Poema que falava: seja você o último a desistir da sua família. E é literalmente isso, né? Tem um versículo na Bíblia que fala, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Então fala do futuro, né? Sim. Mas é uma... como é que fala? Cara, é crer naquele versículo mesmo, né? E essa menina, assim, a gente testemunha vários testemunhos, a gente vivencia vários testemunhos dentro do GC, né? Mas esse eu acompanhei muito de perto, a gente era amiga e tudo mais, ainda mas só ela era convertida. A mãe não era, o irmão não era, o pai não é ainda. Mas, cara, demorou muito tempo pro de repente acontecer. Mas quando de repente acontece, mano, não tem jeito, né? E aí, e não foi ela falando, foi ela vivendo. De repente, o irmão dela teve um encontro com Jesus dentro do quarto, na casa dele. Caramba. E ela falou, cara, eu tô sentindo Jesus aqui, o que eu faço? O que é isso, sabe? E aí os dois juntos começaram a frequentar o Influa e tudo mais. Recentemente, O irmão foi primeiro? Não, ela foi primeiro, depois o irmão. Depois ele. E aí, recentemente, no Poemake desse ano, A mãe foi também. do ano passado, na verdade, né? A mãe dela aceitou Jesus. Nossa, que legal. Então, assim, cara, curada de depressão, assim, uma história bem de Jesus mesmo, sabe? Sem Jesus não seria possível aquilo. Então, uma coisa que a gente fala muito seja você o último a desistir da sua família, né? Vai demorar? Demora muito tempo, às vezes, cara, anos pra pessoa se converter. Mas, cara, você foi o último a desistir, você acreditou, você orou e tudo mais. Então, assim, a gente vivenciou muitas coisas assim. E até eu mesmo dentro da minha casa, né? O GC já foi na minha casa. E no começo, assim, minha mãe não entendia muito bem o que era e tal. Mas daqui a pouco ela começou a ver a transformação. Tipo, eu não falava pra ela, mãe, você tem que ir num GC e tudo mais. Meu sonho é que ela vá. Mas, cara, ela começou a ver o que era aquilo que a gente tava vivendo. Porque ela me acompanhou na outra igreja, né? Ela sabia como que era e tudo mais. Mas o lance de, cara, a gente vai vir derramar meninas muito novinhas. Na época, minha líder tinha 17 anos. Caramba. E eu falava, meu Deus, gente, eu queria ter meus 17 de volta, sabe? Ser assim. Cara, assim, então, pessoas novas, mas que já têm uma bagagem com Jesus muito grande. Porque, cara, é a busca, não é a idade, né? É a sua fome, é a sua sede e tudo mais.
Então, eu vivenciei isso mesmo dentro da minha casa. E depois, no começo, né, quando eu fui pra Poema, meus pais não aceitavam muito isso. Eram meio... brincavam um pouco, né, porque julgavam muito a igreja, né? A gente já tinha ouvido falar muita coisa da Poema. Sim. Então, assim, quando eu fui pra Poema, eles ficaram, não acredito que você tá aí nessa igreja que a gente ouve falar tanto. Mas, cara, graças a Deus eu tive uma amiga onde eu trabalhava na época. Ela falou, não, vai no Influa. Tudo começou na minha vida no Influa. Ela vai no Influa, não sei o que, eu vou. Só que na época não passava o final de semana em casa e tal, eu ia bastante pra São Paulo. Então era muito difícil eu ir. Aí eu fui um ou outro assim. Aí eu fui, é diferente isso aqui. Só que eu ia mais no culto de domingo mesmo. Só que daí eu comecei a ver como que eles eram, tipo assim, cara, cada sábado era um tema. Tipo, o primeiro Influ que eu fui era um luau. Nossa, que da hora. Cara, foi incrível, varalzinho de luz, assim, a excelência era muito grande. Sim, eu olhei e falei o Leandro, assim, ele é muito chato nessas partes, né? Ele faz que não for entregar o Muito melhor, exigente. nem faça. cara, assim, Ele é a essa pegada aí. excelência, sabe? Tipo, a gente vê no staff. Cara, é você trocar o melhor papel higiênico, é você limpar, sei lá, trocar o melhor papel, tudo, sabe? É você limpar o melhor chão, é excelência. Sim. O Leandro plantou isso muito bem dentro da igreja, né, cara? Cara, é identidade, é por isso que eu falo, é identidade, Uma não coisa tem como a gente não viver o que não é que identidade. chocou a né? gente muito, a gente nunca tinha vivenciado isso daí, a comemoração do staff nosso. Sim, a Senhor, honra. cara. A equipe de teatro, a comida, e assim, sobrou muita comida, porque é surreal, né, cara? Todo O mundo comeu, tratamento, tem né? tupi, ainda tinha um monte Tinha ainda. muito comigo lá dentro, até no final, gente, vocês não vão embora antes que acabar a comida aí. Nossa, Então você foi, vê foi com fartura mesmo. Hoje você for ver a melhor Tudo equipe lá de é teatro, com fartura. hoje nesse lado cristão, né, que é como é que é o nome? É a Cianice. Cianice, né? Eu acho que foi. Meu, que top, cara. A gente comprou a camisa. Então você vê, a Poema, ela entrega muito isso, né, cara? Se não for pra ser perfeito, não faz. Sim. É porque faz como se fosse pra Jesus mesmo. Mano, é literalmente isso, né? Tem um versículo que fala, né? Tudo que vocês forem fazer, façam como se fosse para Deus. Cara, você não vai entregar uma coisa meia boca, né? Sim. Tipo, você vai fazer o seu melhor. Então, se você tá no trabalho, você faz o seu melhor como se fosse para Deus. Você tá numa mesa com alguém, cara, você vai dar o seu melhor. E eu acredito que isso é em todas as áreas, né? Não é só dentro da igreja. Eu vou dar o meu melhor. No louvor, cara, é muito fácil você estar num lugar de destaque, mas e lá no banheiro? E lá no estacionamento? Cara, a excelência que a gente tem hoje em todos os voluntários, assim, dentro da igreja, eu sou suspeita pra falar, né? Então, por isso que eu até brinquei, né? Cara, você não conheceu nessa igreja, você não conheceu a igreja certa. E não é pregando uma placa, né, de igreja, mas é pregando o que a gente vive, o que a gente vê, o que... É o dia a dia. Sim. Tem o culto do Influa. O que é diferente do culto tradicional? Cara, na verdade não tem nada de diferente, né? A gente tem... A temática, na verdade, é diferente, né? Normalmente se cria um tema, eles enfeitam culto, lá, como é que é? Todo culto que você for do Influ vai ter um tema, né? Eles acabaram de lançar, eu acho que o tema desse culto agora é o que você está procurando, você encontra aqui. O do último Influa foi... aí não vou lembrar, mas era relacionado ao que a gente tinha falado no retiro, que foi o lance de maturidade. Então, todo Influa, a gente tem um tema. Mas assim, é a mesma coisa de um culto, né? Só que, cara, uma versão jovem, né? Sim. Então, uma palavra que vai atrair, não atrair E o legal é que o pastor também fala a mesma língua da galera, Exato, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem o louvor, a gente tem a ministração, a gente tem o tempo de comunhão. Depois que acaba o Influ, a gente geralmente faz um rolezão. Então, a gente já vem do GC, Isso quando não tem as baladas lá, né? Quê? Isso quando não tem as baladas lá, né? As baladas é de lei. Mas geralmente é bem mais animado, né? O culto acaba sendo o culto de domingo, né? Um culto mais evangelístico e tudo mais, né? Mas o de sábado não deixa de ser também, né? Mas, cara, é literalmente uma extensão da Poema. Não tem, cara, nossa, vai ter alguém lá fazendo acrobacias. Não. Literalmente, o que escorre da Poema, a gente
vivencia no Influa, né? Então, cara, é literalmente uma extensão da igreja. O ministério é top. A gente que tá de fora e só vê acontecer, a gente fica assim, a gente nos dá tranquilidade. Na verdade, assim, depois a gente foi pra Poema, que daí a gente se aproximou mais, começou a servir mais, que você começa a ver toda a estrutura que a Poema tem. Você tem mais tranquilidade para ter um filho, vamos dizer assim, né? E formar uma família. Você sabe que seu filho vai ter um suporte do início ao fim ali, né? Eu vejo, assim, muitas coisas diferentes hoje dentro da igreja, né? Agora, algo que, assim, na pandemia começou a ser mais notável, nem sei quando que começou esse ministério, Mari, me perdoe, mas, cara, o Ministério de Libras. Eu nunca fui numa igreja onde tinha Libras. uma intérprete de Libras. Sim. Na pandemia tinha as lives, né? Eu já tinha visto ela fazendo parte da live e tudo mais. Mas hoje a gente olha o nosso Ministério de Libras, a quantidade de pessoas. Então, assim, a questão é até onde a igreja está indo, sabe? Cara, beleza, a igreja tá cheia, mas tem mais pessoas, sabe? Tem pessoas que querem ouvir, mas e aí? Quem que tá ali pra... E a Poema é muito nova, né? E ela tá nessa fase de crescimento e buscando sempre a excelência mesmo, né? Sim. Sempre e tá melhorando, e tá acertando o que tá de errado, tendo essa atenção com as pessoas que precisam, né? Porque deve ser complicado a pessoa ir num culto, né? Não, nem vai, né? Se não é inclusivo, nem vai. Não vai. E não vai, não consegue assistir em casa, e não consegue vivenciar isso daí, né? Não, e a gente fala, cara, o que isso impacta, né, na vida das outras pessoas, né? O que esse ministério tem gerado é muito precioso. E aí a gente vai pro Poeminhas. E vem crescendo cada vez mais, sim, né? A gente vai pro Poeminhas. Cara, uma criança de 2 anos está escutando de Jesus, sabe? Ensina a criança no caminho que ela vai andar, e quando ela crescer ela vai permanecer, porque ela foi instruída, né? Então, a gente vê muito esse cuidado mesmo da Poema. Um cuidado que, cara, os pais, eles precisam ter, né? Ensinar o lance do pai levar pra igreja e tudo mais, né? O pai tem sua responsabilidade, né? Precisa ter o suporte, né? Sim. Eu acredito que é uma extensão, né? Sim. A igreja precisa estar ali, mas muitas coisas também vêm de casa, né? E graças a Deus que são famílias que vão crescer estruturadas, sim, né? Então, cara, hoje a gente vê os jovens, cara, jovens do meu hall de amigos casando. Então, são pessoas que, cara, estão mais instruídas, né? Porque estão ali, estão junto, estão ouvindo de Jesus, crescendo junto. Tá dando propósito desde o início, né? Exato. Show de bola, cara. Então, acredito que é isso, assim, o ministério do Influa literalmente, cara, o que me cultivou, né? Por isso que é fundamental a gente ter amigos, né? Sim. Cara, uma amiga minha me chamou pra ir e eu fiquei. E eu acredito que é isso que a gente tem que escorrer, né? Uhum. Cara, eu tô amando estar lá, como que eu não falo disso? Como, sim, que eu não vivo isso, sabe? Não é um story, mas é realmente, cara, eu tô numa mesa, eu falo, e aí, sabe? Vamos lá. Às vezes não é nem falar o que vai ser, mas é ela chegar lá e ver o que é, né? Bem e ver, né? E o mais louco, de vez em quando a gente tá na igreja lá, daqui a pouco passa 2 adolescentes, ou uma adolescente, a outra. Então a gente precisa marcar essa mesa, não sei o que. Você fala, que bonitinho, né? Sim. A gente achou bonitinho. É gostoso de ver, né? Uhum. Você fala, na minha época, eu não cresci no ambiente cristão, né? Apesar do meu pai e minha mãe ser católico, mas não foram nunca de frequentar muito a igreja. Então, na minha época, 14, 15, 16 anos, tá preocupado em jogar bola. Na minha época ainda, não se preocupava em sair namorando, pegando a mulherada por aí. Mas fugia até. Eu não queria jogar bola, queria empinar pipa, queria brincar. Você vê, eu não vou fazer 40 anos, não sou tão velho. Você vê como do meu período pra cá já mudou muito. Então a gente não se preocupava. Eu fui dar meu primeiro beijo com 16, 17 anos de idade. Então já era uma outra visão. Deu muito cedo, né, bicho? Não, mas já era uma outra visão. Era proposta. Já era outra visão. Hoje, 10 anos de idade, a galera tá se pegando, velho. Então vem mudando, né? Tá cada vez. Os valores se perderam, baixo, né? Vem mudando os valores se perderam. E antes a gente ficava até meio assim, era o grupo dos meninos na escola, os meninos lá do lado, os meninos vai jogar vôlei, vamos jogar bola. E não ficava nem perto do outro, cara, era bem assim. No entanto, que a minha formatura da 8ª série, a gente viajou, não teve bagunça. Porque não era da época acontecer isso daí.
Os homens ficavam junto com os homens, queria brincar, zoar, um bagunçar com o outro, não tinha essa visão. E hoje você vê que mudou, né? Sim. Hoje já é nessa visão. Então você já se programa, vamos fazer um churrasco, a programação do churrasco não é para ir trocar ideia, não, é para virar bagunça. Então já teve uma mudança muito grande. E hoje quando você vê essa, teoricamente, essa inocência dentro da igreja, é muito gostoso, cara. É muito gostoso. Sim. É você ter os valores ali preservados, Presentes, né? Daquilo que foi instruído, que a palavra de Deus instrui, né? Cara, o lance de você se guardar e tudo mais. Cara, não é uma religiosidade, mas é um amor. Você ama Jesus ao ponto de você negar a sua carne. Então, assim, acaba que é uma renúncia, mas que, cara, Jesus vai estar ali com você, sabe? Então, eu acredito que... Até vi um post, né, sábado agora a gente teve o batismo, né? E um dos meninos postou assim, eu tenho certeza que eu vou ouvir falando que na minha melhor fase, tipo, na minha juventude, eu desperdicei, cara, estando dentro da igreja, mas eu vou falar que Jesus teve o meu melhor, porque na minha melhor fase eu estava na igreja. Então, assim, não é uma questão de melhor fase, tipo, uma idade, mas cara, todas as suas energias, né? Os jovens, os não casados, né? Os jovens cuidam da casa do Senhor, né? Das coisas do Senhor. Então, cara, o que a gente faz? A gente literalmente serve, a gente literalmente tá ali buscando Jesus junto, né? E, cara, que alegria maior que tem, né? Onde a gente tá com as nossas energias todas lá pra Jesus mesmo, sabe? Enquanto as outras pessoas estão buscando preencher o vazio em droga, bebida, não sei o que, a gente tá lá, cara, Jesus. E não é pra preencher o vazio, cheio, né? Mas cheio, é pra transbordar aquilo que já tá dentro da gente, né? Então... E é um conceito diferente, né, cara? Sim. Bia, eu queria te agradecer muito. Tava morrendo de medo, gente, de vir. Sim. Mas mandou me apresentei bem. Horrivelmente, talvez uma versão 2 eu me apresente melhor. Mas testemunho de vida. Mandou bem pra caramba. E os jovens precisam ouvir, né, essa pegada aí, que a igreja não é aquele... Tem um presente. Tem vários presentes. Fazer uma faxina. Que ótimo. A igreja não é aquele cenário que muita gente pinta por aí, né? Que o jovem quer distância, né? A pessoa pode se abrir e vir. E vamos entregar o presente da Bia. Galera, ó. Eu acho que estão falando que eu vou ser uma dona de casa. Eu acho que isso daqui é um presente profético. Você vai guardar ele para limpar a sua primeira casa, Bia. Aleluia. Deixa eu ver qual que é a validade para falar. Jesus, até aqui, ó. Tem casar. Quem é nosso seguidor, tem um cupom de desconto lá na loja Ecoville. Compras até R$50 tem 5% e compra de R$100 tem 7% de desconto. E os produtos de lá são top, são todos produtos concentrados. Você vai ter que diluir água. Muito cheirosão. Cheirosaço, né, amor? Rende muito mais do que os produtos tradicionais. Então corre lá, aproveita, usa o cupomzão nosso lá. Agora até gosto de fazer faxina aí. Isso aqui facilita a vida da gente. E é presente profético. É presente profético, aleluia. Meu, isso daí é top. Meu sogro levou uma mesa pra mim lá do escritório, gente, ela tava limpinha. Eu já sou uma dona de casa, só falta a casa. Isso aqui é muito cheiroso, desinfetante. Esse aqui eu não tenho, amor. Esse aqui eu sabonete quero. Tem um print líquido. aí, ó. Deixa eu ver quando que é a data de validade. De glicerina. Esse aqui o Marquinhos gosta, hein? Esse aqui o Marquinhos gosta. É top. Esse daí ele... a validade tá curta, hein? 24 meses. Aí, ó. 2 anos, hein? Dá tempo. 2 anos pra você orar, namorar. Vamos lá, você tem 6 meses pra arrumar o marido, 6 meses pra orar e 1 ano pra casar. Isso. Tá ótimo. Planejamento, é tudo. Tá 2 ótimo. anos dá pra planejar. Dá tempo, dá tempo. Galera, Bia, brigadão, cara. Muito obrigada, gente. É isso. Show de bola, cara. Mandou bem para os jovens aí, para os jovens aprender que a igreja... Gente, colhe no Influa. Você que é jovem e tem vontade de conhecer uma igreja diferenciada, onde você vai ser bem acolhido e vai se sentir jovem ainda sem precisar se pode privar. Pode falar de arroba? Pode, fala aí, gente, ó, lá no Instagram tem o @influeiros. Sigam lá a gente posta sempre que vai ter os cultos. Lá tem falando os endereços do GC, horário. Tem o contato para você conseguir conversar com o líder também, para você saber qual que é o GC mais perto da sua casa, o GC que se enquadra na sua faixa etária. Cara, só vai. Vem ver. Não adianta muito falar, você precisa... Né? Vem ver para viver, né? Exato. Vem ver para viver. Venham. Galera, muito obrigado. Valeu.
Se você gostou desse episódio, curta, deixe seu Compartilha. comentário, compartilha. Ativa o sininho. Ativa o sininho, se inscreve Manda no pro canal, amigo. Manda pro seu inimigo também. Galera, fiquem com Deus. Obrigado. Valeu. Na hora acabar o programa, a gente vai sentar o Seco Duck. Quem sabe a gente sai com um namoro novo daqui. Pronto. Casamento, amor. Casamento.